Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazza quem vos fala. Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo eu trago as operações que realizei no pregão de hoje, 6/10/2022. Bora lá ver o que o mercado nos reservou para esta data. Antes de mais nada, pedir gentilmente que inscrevam, compartilhem o conteúdo com quem acreditem que possa tirar proveito e deixe o like, pois ajuda bastante. Então na tela nesse momento aí mostrei, um gráfico ali de 60 minutos do dólar, true range 90 períodos, ou seja, 10 dias. Isso daí eu vi lá no site do Dentista na Bolsa, do Fabrício. 32 é o range. Então uma ferramentinha que eu desenvolvi não, né? A ideia disso, eu vi esse operacional com ele. Ele identifica os primeiro topinho, primeiro fundo do dia. E pelo que ele estuda e eu estou avaliando também, bate bastante. Né? Você consegue traçar esse range para cima e para baixo, baseado no primeiro fundo, primeiro topo. E localizar possíveis pontos aí de resistência e suporte. Beleza? Então, depois que eu testar, se tiver tudo funcionando, eu ponho o código aí para vocês verem como que é feito isso daí, para traçar de forma automática esses canais aí. Beleza? Outra coisa importante dizer é que sou um trader iniciante, não sou profissional, e o intuito maior, né, aqui é trazer de forma transparente os resultados que tenho nas minhas operações e compartilhar meu estudo e uma forma de eu criar o meu diário de trade. Aí eu mostrei, às 9h30 tinha notícia aí, 3 estrelas, pedido de seguro-desemprego, outra no Canadá ali, sei lá eu. Mas enfim, então, próximo desse horário tem que ficar atento, porque o mercado ele pode ficar bem volátil e te arrebentar. Então bora lá, sem muito falatório, eu vou mostrar de forma simples aí as entradas e saídas, os takes e o stop. E depois no final do vídeo eu trago aí a ideia de por que eu resolvi entrar, né, nas operações, né? E como está na thumb aí, um professor Elcio, né, que me deu aula aí no curso de engenharia, ele falava, né, que não existe assunto difícil, ou está sendo pouco estudado, ou pouco compreendido, né? Então eu não sei, cara, estudando pouco eu não tô. O que pode ser que talvez eu esteja compreendendo de forma errada, né? Ou estou apenas numa fase do mercado onde é para me lascar um pouco mesmo, né? Chateado hoje, abatido um pouco pelo erro que cometi, né? É um erro que eu já cometi outras vezes, que foi sair do operacional. Meu operacional limita a 3 operações dia, 2 stops seguidos eu paro. E hoje, mais uma vez, eu fiz mais uma entrada além do que eu devia. Então, errar é normal, mas hoje eu não foi normal, né? Porque errar é normal, mas errar no mesmo erro é imbecilidade. Então, hoje eu fui um imbecil, um babaca, né? Indisciplinado. E a gente acaba pagando. Nada muito absurdo, né? Como eu falo, não é pelo... Também é pelo financeiro, mas o financeiro dentro de um aceitável. O problema é pela indisciplina mesmo. Então o mercado nesse momento abriu aí, né, sem gap, na continuação do movimento. Então eu estou olhando aí o gráfico de 5 para operar, o 15R para tentar identificar movimentos mais longos e no 3R os movimentos mais rápidos, né, para ver possíveis padrões, né, que ele venha formando aí para operar no 5R, que também é um gráfico curto, né? É a tendência do momento, não é a tendência geral, né? Então tracei como ele abriu sem o gap na continuidade, tracei no último fundo ali na região de congestão, mais no último topo, que foi acima da abertura de hoje. Fibo via região ali, que já o primeiro topinho se configurou bem na região de 11,1. Então eu falei, opa, tem que ficar atento nesta região. Deixa eu adiantar aqui. Não estou achando nem o botão do pausa hoje, de chateado. Que foi o momento onde eu fiz a primeira entrada, né? Após ele formar sair daquela região da congestão e formar um topo menor do que o topo anterior. Fiz a venda na inversão do candle, stop acima da máxima, né, do candle, do pavio, do box, né, do Renko. Primeiro alvo 6 pontos, o stop 6,5, né, que
é meio ponto acima do mínimo que a gente precisa ter aí, que no 5R cada box são 2 pontos. O fator inversão ele pega um range de 6 pontos, então a gente precisa de mais meio ponto no mínimo para dar uma respirada. O ideal seria 1, né? Mas enfim, vamos lá. E o segundo alvo eu estiquei lá embaixo, tá vendo? 24 pontos no fundo enrolado do dia de ontem, né? E aquela linha em fúcsia que se formava no gráfico de hoje, já com base aí numa região que pudesse segurar nos topinhos de hoje aí fundo, beleza? Aqui ele alcançou o nosso primeiro alvo, 6 pontos, né? O primeiro contrato. E aí o que eu fiz? Eu tirei a proteção, o break-even, né? Então eu percebo que quando ele executou o primeiro alvo, 6 pontos, ele moveu o stop lá de 6,5 para 2. Por quê? Eu configurei da seguinte forma: a cada 6 pontos, depois da minha entrada, a cada 6 pontos que o mercado andar, ele vai trazer o stop, né? 6 pontos ele andar, são equivalentes a 12 ticks. Ele vai trazer o stop, mantendo o stop a uma distância de 8 pontos do preço, 16 ticks. Então ele estava lá do 6,5, quando ele avança 6 pontos, ele traz o stop para 8 pontos do tick. Então fica ali com 2 pontos da entrada. E aí a partir daí não atualiza o tick a tick para poder deixar o mercado dar uma respiradinha, mas aí a cada 6 pontos que ele andar de novo, ele reposiciona mais uma vez o trailing stop, né? Então ele aciona ela com 6 pontos, depois a cada 6 pontos que o mercado andar, ele vai trazendo o stop virando um stop gain, né, quando o mercado anda a nosso favor, mantendo sempre a uma distância de 8 pontos do preço. Beleza? Então percebam que ele foi andando, foi acionando, e pelo gráfico de 3R ali no 300 que eu fui observando os renovação de topos e fundos, né, do movimento mais curto ali, né, da tendência mais rápida ali, para poder observar. Ele acionou de novo, andou mais 6 pontos, já tinha 4 pontos de ganho na proteção, né? E aí assim sucessivamente, né? Então eu estiquei o preço, o take inicial de 12 pontos, mas como eu vi uma possibilidade dele chegar naquela região, eu estiquei o preço e deixei essa configuração. E aí a cada 6 pontos, tô repetitivo pra cacete hoje, né? Hoje eu tô com a cabeça uma merda pra fazer esse vídeo, né? Por causa da cagadinha que eu fiz de novo, né? Mas enfim, ele vai protegendo. E aí pelo 3 minutos eu vou olhando, porque se ficar muito esticado, eu posso manualmente começar a proteger, né? Se eu ver que ficou muito esticado, o mercado começou a ficar, eu posso manualmente também ir protegendo e descendo, protegendo acima dos topos. Nesse caso aí, né? Que é uma tendência de baixa, eu posso ir protegendo acima dos topos que vão se formando aí no 3R. Aí aqui já estava ficando bem esticado e tinha bastante lotes para ser consumido para chegar onde estava meu take. Então eu já comecei a pensar em proteger, tá vendo? Estava olhando ali a distância e comecei a pensar em proteger manualmente também, descendo ali a proteção e proteger pelos fundos lá pelos topos do 3R, né? Antes que eu protegesse, o mercado já andou mais um pouco, mais uma vez acionando o trailing stop, né, a cada 6 ticks, batizado pelo Leandro Moura, o trailing stop batizado como enforca a gata, né, que é aquela abraçadeira que conforme você vai puxando, você vai estrangulando ali, ou seja, conforme o mercado for andando, ele vai enforcando o preço, né, aumentando aí o nosso ganho no stop gain. Então deixa eu adiantar aí. Aí nesse ponto eu aguardando, caso formasse um fundinho ali já, um topo, né, mais um topo que se formava na inversão do Renko, eu já moveria aí o stop mais uma vez aí, né, o stop gain. Então ele formou o topinho ali, rompeu o fundo, então protegi mais um pouco aí o gain, né? Para que se voltasse a gente pegasse pelo menos aí uns 16 pontos aí. E assim fiz essa proteção até que o mercado voltasse, né? Chacoalhei o mouse ali para ficar visível na hora que eu estivesse narrando, né? Vez que eu narro o vídeo depois.
Renovou mais um topinho. Já perdendo força, tá vendo? Começou a ficar já mais lateral. Então protegi mais um pouquinho ali, porque se ele virasse ali, possível que ele desse uma pernada mais alta aí pra cima, né? É óbvio, né? Mais alto tem que ser pra cima, o babaca. Aí ele veio nesse momento, voltou aí, topou a operação, né? Stop gain, nos dando aí 223,5, 23 pontos e meio, R$235. Para o capital que estou operando, né? Como eu estou fazendo esse estudo, nessa forma de operar. Só que o backtest com dinheiro de mentirinha não vira, né? Você precisa entrar com a emoção para poder ver qual que é a sua reação nas suas decisões, diminuir a mão do que eu costumava operar, e não estou colocando a margem que eu julgo adequado. O ideal seria uns 3 mil de margem aí por contrato para operar, né? O índice. O 3 mil não, né? 1.500 para operar dessa forma, com dois contratos e uma parcialzinha, o que eu vejo como interessante, tá? Mas não aloquei todo esse valor, né? Como é um teste que eu vou fazer, também diminuir a mão e diminuir também a minha exposição, né? Em dias muito ruins aí, o ideal é que o meu prejuízo não ultrapasse 26 pontos, né? Porque seriam dois stops que dariam 13 pontos em cada um. Eu vou passar aqui rápido, mostrando só as entradas, se foi gain ou stop, e mais pro final eu explico, fica mais fácil para explicar depois, né? Um gráfico parado, mais fácil para poder mostrar depois. Mas a ideia aí é que eu vi um rompimento de um triângulo que eu identifiquei, aguardei, não comprei no rompimento, se tivesse comprado eu teria dado um take. Aguardei a confirmação, mas vacilei porque essa confirmação estava indo de encontro a um topo, né? Então o ideal seria aguardar ele romper essa linha vermelha, que foi o primeiro topinho feito no dia de hoje, né? Detectado, né? Na verdade é o fundo, né? Esse vermelho é o fundo, primeiro fundinho ali que fez no dia de hoje. O fundo, o topo que eu identifico é já como quando ele tem uma inversão do renko, né? Ele já forma um topo ou um fundo. E fiz essa entrada, né? Rompeu o triângulo, entrei na confirmação, mas mercado veio e estopou aí a nossa segunda entrada, dois contratos com 6,5 pontos. Então já tínhamos devolvido aí 13 pontos para o mercado, ainda com 10,5 pontos, né? Como eu falei, né? Tava falando, talvez eu possa até, quando eu conseguir estender um take e atingir acima dos 20%, vez que eu estou com 2 mil como garantia para esse operacional, né? Cheguei nos 10%, né, acima de R$200, posso encerrar o dia. Eu preciso avaliar só, né? Se é interessante, qual que vai ser a minha assertividade nas operações para trabalhar desta forma, né? Para poder, no longo prazo, ser lucrativo. Então é uma coisa que precisa ser avaliado ainda, mas seria um belo de um valor. Mas então, devolvemos. Dentro do meu operacional, iniciei o dia com a ideia de fazer 3 operações. As 3 sendo vencedoras, arrisco uma quarta e uma sendo stop. Eu encerro nas 3 e caso tome 2 stops seguidos, as duas primeiras sejam stops, eu encerro já nas duas, para poder limitar a 26 pontos de stop dia, tá? Mas enfim, vamos avançar aí para ver a outra operação que fiz. Aí está, com paciência, aguardei um outro triângulo maior que tinha identificado, rompeu. Talvez tivesse feito o primeiro rompimento lá na primeira confirmação. Tivesse sido mais interessante. Aguardei a confirmação, continuou. Só que ainda tinha aquele bendito topo, só que um erro na programação dos meus canais jogou esse canal para baixo, né? Bagunçou um pouco ali, eu preciso estudar e ver o que ocasionou isso daí. Então eu acreditei que ele já tivesse assim, mas ele tinha ainda aquele topinho do dia de hoje, né, para ser encarado. Enfim, estopou aí mais uma operação. Deixa eu adiantar aqui e mostrar o stop. E aí depois, no final, eu mostro com calma quais foram, com detalhes, o que me fez entrar nas operações. Então aqui é o momento que estopou. E de acordo com o meu operacional, deveria ter encerrado o meu dia. Por isso que estou muito chateado, porque eu vacilei, né, em fazer mais uma entrada. Mas, né,
Mas a gente tenta se enganar, né? Eu falei, não, eu fiz assim, vou fazer mais uma entrada, porque o primeiro take foi além dos 12 pontos lá, os 18 esperado com a parcial e os 12, foi de 20 alguma coisa. Eu falei, então tem um margem, dá pra entrar e pegar isso daí, pra dar aquela recuperadinha, mas putz, mano, não faça isso, eu já fiz isso, isso daí não pode acontecer. E aqui foi o momento onde eu enxerguei uma figura, na hora que ele inverteu, eu fiz a venda, mesmo contra a tendência, acreditando na probabilidade dele descer aí e pegar pelo menos desse ponto aí uns 14, 15 pontos para baixo, pelo que eu interpretei. Então depois quando eu vou mostrar com detalhe, mostrando o que eu fiz aí. E aí o mercado mais uma vez voltou, estopou, me dando um prejuízo hoje. Finalizei aí com um prejuízo aí de R$ 155. Era para ser só 25, mas a minha indisciplina me fez perder um pouquinho mais. Então 155 foi o valor que eu perdi aí no dia de hoje. Beleza? Então, puta que pariu, tenha disciplina, limite suas perdas, siga sua. Tá dentro do limite de perda, mas eu não precisava ter perdido isso hoje, né? É a disciplina que vai te fazer ter consistência no mercado. E eu até mencionei a frase do professor Elcio lá no começo, né? Que não existe assunto difícil, ou está sendo pouco estudado ou pouco compreendido, porque é um cara que eu tive aula com ele, como eu já falei. E é verdade, a gente precisa estudar, se dedicar, e não existe. É assim, estou estudando bastante, talvez até demais, né? E aí acaba confundindo um pouco às vezes. Mas é impossível, né, que esse mercado, né, entender e interpretar esse mercado seja muito mais difícil do que resmate, né, resistência dos materiais. Como eu falo, eu não sou trader profissional, sou engenheiro mecânico. De formação, é meu plano A, o que me sustenta a minha família, é a engenharia mecânica, né? Então é impossível que esse mercado seja mais difícil que resistência dos materiais, que ciência dos materiais, cálculo 1, 2 e 3, né, diferencial integral, estruturas, né, cálculo de estruturas, estáticas, hiperestáticas e o caralho a 4, né, mano? Então é impossível, cara. É impossível que seja tão mais difícil do que essas disciplinas que eu falei, né? Química, física, 1, 2 e puta que pariu. É impossível que seja tão mais difícil. É só entender, ao meu ver, o único erro que eu cometi hoje foi ter feito 4 operações. O resto, pra mim, tá? Por isso que é o que eu tô um pouco menos triste, né? Tô triste, mas um pouquinho menos porque acredito ter feito as avaliações e a leitura correta. É que infelizmente o stop vai acontecer. Agora, se eu vier todos os dias e fizer a mesma coisa, né, conseguir ter essa interpretação, essa calma, para não ficar afoito e entrar, né, nas operações aí, talvez seja o caminho, né? Mas então vamos lá, sem mais chororô. Já chorei demais, já lamentei. Tem que correr aqui com as coisas aqui agora da engenharia, fazer meus trabalhos aqui, os projetos. E então eu vou deixar aí, vamos falar um pouco aí o que me fez entrar nas operações. Então vamos lá, né? Registrar aqui a ideia do dia. Quem viu no começo do vídeo, tracei um fibo do último fundo com o último topo de ontem, vez que o mercado abriu na continuação aqui. O mercado segurou no 111,8. Lembrando que, mais uma vez, né, que o que eu falo aqui não é a pura verdade, é apenas o que eu vejo, o que eu estou enxergando dos meus estudos. Mais uma vez, triste, né? Porque deu uma vacilada aí na indisciplina, mas faz parte não, né? Sou um imbecil mesmo. Então bora lá, mercado segurou aqui, deu uma consolidada nessa região. Quando ele veio aqui e rompeu esses fundinhos aqui,
recuou, inverteu esse renco, fiz a entrada aqui, com stop aqui, primeiro alvo 6 pontos aqui, geralmente eu deixo lá 12 pontos, né? Mas eu estiquei até um último nível, dá para ver no momento da operação lá. Quando fiz, estiquei e vim protegendo pelo tempo menor do gráfico, né? Também dá para observar lá no cantinho da tela esquerda que fica lá um 3R. Eu fui protegendo pelos topinhos que foi formando ali. Beleza. Tinha identificado depois, né? Esse mudar a cor aqui. Tinha identificado esse fundo, um triângulo aqui, né? Esticar aqui, mais ou menos aqui. Quando ele rompeu aqui, poderia ter feito uma compra aqui, que não fiz. Falei, não, vou ter paciência, vou aguardar, esperar a confirmação. Ele veio. Quando ele inverteu aqui, fiz a compra aqui, com stop abaixo dessa mínima desse candle, e ele veio e estopou. Falei, beleza, faz parte, né? Então eu já tinha devolvido parte do lucro, né? Primeiro, lá na primeira operação deu 23 pontos e meio, contando os 6 pontos da primeira parcial mais a diferença do segundo alvo. Tive paciência, aguardei. O mercado desceu, segurou mais uma vez nessa região aqui. E aí eu enxerguei esse triângulo maior aqui, ó. Geralmente o pessoal fala que esse primeiro toque do triângulo é o que ele pode buscar após o rompimento. Mais ou menos aqui é o que ele poderia buscar. Mais uma vez ele rompeu, poderia ter feito a compra aqui, né? O stop ficaria aqui. Teria dado os takes lá buscando os 12 pontos caso eu tivesse deixado, né? Ou não, né? Porque aqui quando ele fosse avançar ele ia proteger e ia tirar aqui num 0 a 0. Mas enfim, não fiz a entrada, aguardei esse movimento, aguardando uma confirmação. Ele veio aqui, inverteu, fiz a compra, pensei um pouco, fiz a compra, ele pegou já um pouco abaixo, stop ficou os 6 pontos, ele voltou e estopou. Deveria ter encerrado o dia com um saldo negativo de 2,5 pontos. Foi nesse momento que eu cometi a imbecilidade, porque errar é humano, mas errar cometer o mesmo erro já é burrice, né? Já é ser um imbecil, né? Se meu operacional fala que é no máximo 3 operações de dia, por que eu fiz a quarta? Como eu tive o primeiro take bem acima do esperado, né, de 23,5 pontos, geralmente ele vai buscar 18 pontos, 6 da parcial mais 12. E quando eu enxerguei esse desenho aqui, ó, fez um topo, fundo, aí ele fez um topo, fez um Mzinho, inverteu, veio aqui, né? Isso daí eu não tinha visto esse M ainda, a vez que eu entrei aqui comprado, estopou aqui. Aí ele veio aqui, no mesmo nível aqui. Falei, opa, ombro, cabeça, ombro, um padrão. No renco, que é bonito, aparece. Mas enfim, não teria que ter operado, porque já tinha excedido. Quando ele vem e inverte esse renco, eu fiz a compra aqui, esperando que ele viesse buscar pelo menos esse tamanho aqui, né? Que daria mais ou menos uns 13 pontos, buscaria meu take. Só que falhou a figura, né? Ele, depois da entrada da venda, ele ficou pouquíssimo positivo e já voltou e estopou aqui, maximizando o meu prejuízo em 13
pontos, né? Vezes que são 2 contratos, 6,5. Então, puta que pariu, né? Aonde é que eu estou errando, né? Agora, aqui aguardei confirmação. Teria, se eu não tivesse aguardado, eu tivesse já no rompimento desse primeiro aqui, teria dado bom. Na confirmação me estrepei. Depois aqui também aguardei a confirmação, me estrepei. E aí coloquei os pés pelas mãos. Quando eu vi esse bendito ombro, cabeça, ombro, né? Mas fazer o que? Faz parte, né? Acreditei que fosse. O meu erro maior não foi nem na interpretação, porque vai acontecer. O stop, o problema é que eu já tinha excedido minhas operações. E tinha tirado outro erro, talvez tenha sido tirar o fibo da tela para deixar um pouco mais limpo. Talvez tenha esquecido dessa região aqui bem consolidada, né? Que é aqui, ó. Talvez tivesse que ficar de fora dessa região aqui, né? Esperar se romper, sei lá. Principalmente porque eu tô dando uma estudada também em alguns conteúdos, que eu até mostrei no começo do vídeo, do range do mercado, onde de forma automática ele está calculando aí possíveis regiões de suporte e resistência. E qual que é a ideia, né? Ele pega nos 5 primeiros minutos do dia. Isso aqui só que não deveria acontecer. Essas alterações aqui, né? Tinha que ser uma coisa só. Preciso ver onde está errado o código, né? Mas enfim, ele traça aqui o primeiro fundo, o primeiro topo, primeiro fundo. Né? Primeiro topo, primeiro fundo. E a partir daí ele traça as linhas, tá vendo? Um suporte aqui com o range do movimento dos últimos 60 minutos, considerando 90 períodos, ou seja, 10 dias, né? Vezes que 60 minutos são 9 candles. E aí daqui ele pega desse outro ponto que ele identificou, que foi o primeiro fundinho do dia, e traça o mesmo range para cima. Agora eu tenho que entender por que ele está quebrando aqui que não deveria, né? Tem que ver o código, teria que ser uma linha reta aqui. Esse suporte não pode ficar alterando. Mas enfim, é isso aí. Então essa semana começamos bem na segunda, no dólar e no índice pancada. Foi aí que eu decidi operar um ativo só porque ia ficar louco nos dois. Depois pancada terça, quarta e hoje por idiotice, né? Podia ter ficado só com 2,5 pontos negativo, mas não. Mais uma vez um imbecil. Tinha prometido que não ia errar mais nisso, né? Na disciplina, mas caralho, né? Puta que pariu. O único culpado sou eu. Vamos ver amanhã. Amanhã um takezinho já vai deixar a gente no 0 a 0. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta aqui para mais um dia no mini índice. No mini índice, ó, no WDO, no mini dólar. Mercado depois de pronto, vimos que ficou lateral, mas teria como tido melhores resultados. Como eu falo, sou iniciante, estou aprendendo, estou estudando. Beleza? Então é isso daí. Bons negócios. Que Deus abençoe a todos. Abraço.